Talvez nos últimos tempos você tenha sentido que algo mudou e não sabe explicar exatamente o quê. Lugares que antes traziam conforto, hoje já não têm o mesmo brilho. Pessoas que sempre estiveram por perto começaram a se distanciar. Portas que pareciam certas se fecharam sem aviso. E no silêncio que ficou, a dúvida começa a crescer. Será que é só uma fase? Ou Deus está tentando me dizer alguma coisa? E se eu te dissesse que nem toda perda é realmente perda? Que muitas vezes é apenas Deus movendo as peças para te tirar de um lugar que já cumpriu seu papel? Talvez você não esteja sendo deixado para trás. Talvez você esteja sendo chamado para avançar. Hoje quero te mostrar 5 sinais claros, porém sutis, de que Deus está encerrando um ciclo e te convidando a sair do deserto. Não como punição, mas como transição para algo que já está pronto para te receber. Mas antes de seguir, eu quero que você entenda algo muito importante. Cada palavra que você vai ouvir aqui pode ser uma resposta que você vem pedindo há muito tempo. Talvez você tenha feito orações recentemente, pedindo direção, clareza ou um sinal. Então, se essa mensagem começar a ecoar dentro de você, não ignore. Se essa mensagem já começou a falar com o seu coração, inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra que possa confirmar o que Deus tem falado com você nesses dias. Porque pode ser que este vídeo seja exatamente a resposta que você buscava. No deserto, Deus enviou maná todos os dias. Era a provisão exata, na medida certa, para sustentar o povo até o próximo passo. Mas houve um dia em que, de repente, o maná cessou. Josué 5:12 registra: no dia seguinte, depois de comerem do fruto da terra, cessou o maná, e nunca mais os filhos de Israel tiveram maná. Não foi um castigo, não foi abandono, foi transição. Deus não estava mais sustentando através do mesmo método, porque o tempo havia mudado. Eles agora estavam em um lugar onde podiam colher da própria terra. E aqui existe uma chave espiritual. Quando Deus muda a fonte, não é para te deixar passar fome, é para te ensinar a colher de um lugar mais profundo, mais fértil, mais maduro. É para te dar posse de algo que não depende de milagres diários para existir, mas que está enraizado em uma nova estação. O que acontece é que, quando a fonte muda, nossa reação natural é tentar voltar a ela. É como se houvesse uma resistência interna para aceitar que algo tão certo, tão confiável, agora não está mais disponível. Mas a fé madura entende que quando Deus fecha uma porta de provisão, é porque já existe outra aberta, só que em uma direção diferente. Talvez você esteja vivendo algo parecido. O emprego que era estável já não está mais lá. A pessoa que sempre te apoiava se distanciou. As oportunidades que antes apareciam com frequência, agora se tornaram raras. Isso não significa que você fez algo errado. Pode significar que Deus está te deslocando para um território onde a forma de provisão será diferente e maior. E é importante lembrar que esse movimento é parte do cuidado de Deus. Ele não muda a fonte para te castigar, mas para te amadurecer. Ele não cessa o maná para te deixar desamparado, mas para te mostrar que você agora pode plantar e colher com suas próprias mãos. O grande perigo é confundir mudança com perda. Porque quando vemos recursos desaparecendo, é fácil pensar que Deus nos deixou. Mas, na verdade, Ele está apenas cortando a dependência do que era temporário, para nos ensinar a viver do que é permanente. E no caminho da fé, o que é permanente nunca é a fonte, é o próprio Deus. Quando a fonte muda, é natural sentir insegurança. Mas lembre-se, o maná cessou porque a terra prometida já estava diante deles. Não era hora de voltar ao deserto pedindo pão do céu. Era hora de colher o que já estava plantado. E talvez essa seja a estação que você está entrando agora. Existe um tipo de desconforto que não nasce da ansiedade nem do medo. É um incômodo diferente, um incômodo santo. É como se, por fora, tudo ainda estivesse no lugar, mas por dentro, algo já não coubesse mais. Você ainda está no lugar certo geograficamente, mas espiritualmente já não está. É possível sentir paz com Deus e, ao mesmo tempo, sentir inquietação com o ambiente. É como o passarinho que já aprendeu a voar,
mas continua no ninho. Não é rebeldia, não é ingratidão. É apenas um sinal de que chegou a hora de mudar de altura. O incômodo santo é o aviso de que o ciclo está prestes a virar e que, se você insistir em ficar, vai começar a se sentir preso. Muita gente confunde esse incômodo com afastamento de Deus, como se fosse um problema espiritual. Mas, na verdade, pode ser exatamente o oposto. É a presença de Deus preparando o coração para algo novo. Ele permite que o lugar onde você está, que já foi confortável e seguro, agora se torne pequeno demais para o que Ele quer fazer. Esse desconforto tem um propósito: fazer você se mover. Porque se tudo continuar confortável, a tendência humana é permanecer no mesmo lugar para sempre. Deus sabe disso, e por isso Ele planta com amor um incômodo que não é para te destruir, mas para te impulsionar. Pense na história de Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, com estabilidade e estrutura. Mas Deus o chamou para sair dali e ir para um lugar que nem mesmo lhe foi mostrado no início. Humanamente, não fazia sentido abandonar a segurança por algo desconhecido, mas o incômodo de permanecer onde estava se tornou menor que a paz de obedecer. Talvez você sinta isso agora. Por fora, as coisas estão aparentemente em ordem, mas, por dentro, há uma voz suave que diz: você já cumpriu seu tempo aqui. É hora de ir para o próximo nível. Essa voz não vem acompanhada de ansiedade, mas de uma paz inquieta, um paradoxo que só o Espírito Santo pode produzir. Esse incômodo santo é como a pressão que faz a semente romper a casca para germinar. No começo, parece desconforto, até dor, mas no fundo é um empurrão para que você se expanda e alcance o que já está preparado para você. Então, se o que você sente hoje é paz com Deus, mas inquietação com onde está, talvez seja a hora de se perguntar: isso é falta de Deus? Ou é a presença dele me chamando para algo novo? Se essa pergunta fez sentido para você, escreva nos comentários: eu quero discernir o tempo de Deus para a minha vida. Ela servia com amor e dedicação em uma função na igreja há anos. Não era apenas uma responsabilidade, era parte de quem ela era. Cada detalhe que realizava, cada compromisso assumido, carregava um sentido profundo para a sua vida. Aquela posição representava um chamado, uma missão. Até que, de repente, veio a notícia: ela não continuaria mais naquela função. Não houve falha moral, não houve conflito, não houve pecado. Simplesmente, a liderança decidiu que era hora de mudança. O impacto foi imediato. Ela se sentiu descartada, como se tivesse perdido não só uma função, mas parte da sua identidade. Orava, chorava, perguntando a Deus o motivo. Pedia para que as coisas voltassem a ser como antes. Mas durante semanas, tudo que recebeu como resposta foi silêncio. O que ela não sabia é que, enquanto lamentava o fim daquela fase, Deus já estava preparando o início de outra. Aos poucos começou a se envolver em conversas simples, em encontros menores, em momentos mais pessoais com pessoas que talvez nunca teriam se aproximado dela se estivesse ocupada como antes. Meses depois veio o convite: liderar um projeto de discipulado em pequenos grupos. Um projeto que, em pouco tempo, se tornou um canal de alcance muito maior do que o que ela tinha antes. Pessoas começaram a conhecer a palavra, famílias foram restauradas e vidas foram transformadas. O que parecia uma perda irreparável se revelou como uma transição para algo mais amplo e profundo. Essa é uma realidade que muitos de nós resistimos a aceitar. O fim de um papel não é o fim do chamado. Às vezes, Deus precisa nos tirar de um cenário para que possamos florescer em outro. Enquanto insistimos em permanecer onde estamos, podemos estar atrasando aquilo que Ele quer fazer através de nós. Na Bíblia, vemos algo semelhante com o profeta Elias. Ele estava sendo sustentado milagrosamente junto ao ribeiro de Querite, recebendo água fresca e alimento trazido por corvos. Mas um dia, o ribeiro secou. Não porque Deus o abandonou, mas porque a missão dele não estava mais ali. O próximo passo o levaria a Sarepta, onde a provisão viria de uma maneira completamente diferente.
e onde Deus faria novos milagres. O ribeiro secar não é sinal de rejeição, mas de redirecionamento. É Deus dizendo: eu já terminei o que precisava fazer aqui. Agora venha comigo para o próximo lugar. Quando os ciclos se encerram, o desconforto pode ser intenso. Podemos sentir que tudo o que investimos se perdeu, mas na perspectiva de Deus, nada é desperdiçado. Cada fase cumpriu um papel específico para moldar quem você é hoje e para preparar você para o que virá. Talvez você esteja vivendo exatamente isso: um papel, uma função, um relacionamento, um trabalho, que chegou ao fim sem explicação. Antes de pedir para voltar ao que era, pergunte: Senhor, o que o Senhor está preparando para mim agora? Essa simples mudança de pergunta abre espaço para que Deus revele o novo. Existe um tipo de desconforto que não vem do medo nem da ansiedade, mas de algo mais profundo. É como se por fora tudo estivesse no lugar certo, mas por dentro algo já não coubesse mais. Você pode estar no mesmo trabalho, na mesma casa, na mesma rotina, mas seu espírito sente que já passou da hora de avançar. Essa sensação não significa que você esteja desviado ou fora da vontade de Deus. Muitas vezes é exatamente o oposto. É o próprio Deus ampliando o seu chamado e fazendo com que o espaço onde você está se torne estreito demais para o que Ele quer fazer. A Bíblia mostra isso de forma clara quando fala sobre o povo de Israel no Egito. Por muitos anos eles viveram naquela terra, até que um novo faraó começou a oprimir o povo. A dor e a pressão aumentaram, mas foi essa mesma opressão que preparou o clamor que moveria a mão de Deus para libertá-los. O incômodo santo é como uma semente de inquietação que Deus planta para nos tirar da estagnação. Enquanto estamos confortáveis, tendemos a permanecer onde estamos, mas quando o lugar começa a nos apertar, buscamos novas direções. É exatamente aí que Ele abre novos caminhos. Pense no processo de uma águia. Quando o filhote cresce, a mãe começa a retirar o revestimento macio do ninho, deixando apenas os galhos e espinhos. O lugar que antes era confortável se torna desconfortável de propósito, para forçar o jovem a voar. Não é crueldade, é cuidado. Da mesma forma, Deus retira certas comodidades, muda circunstâncias e até permite que pessoas se afastem, para que não nos acomodemos em algo que já não serve mais. Esse processo pode ser difícil porque muitas vezes não entendemos por que algo que funcionava tão bem de repente não funciona mais. Mas se olharmos com atenção, veremos que o desconforto é apenas o prenúncio de uma expansão. A neurociência confirma que nosso cérebro tende a se adaptar a qualquer rotina, e quando isso acontece, os níveis de motivação e expectativa diminuem. O que antes nos empolgava já não desperta o mesmo interesse. Esse esgotamento natural, quando guiado pelo Espírito, pode se tornar o gatilho para uma nova estação de crescimento. Talvez hoje você sinta exatamente isso. Não é que você esteja infeliz, é que você sabe lá no fundo que há mais. E esse mais não está no lugar onde você está agora. É Deus preparando a sua alma para o próximo passo. O conforto é bom para a restauração, mas é perigoso para o crescimento. Por isso, quando Deus quer que você avance, Ele vai mexer no seu cenário até que ficar seja mais difícil do que partir. Poucas coisas nos desconcertam mais do que portas fechadas de forma repentina. Você está avançando, tudo parece fluir, e de repente, o acesso é negado. Pode ser uma oportunidade de trabalho que não deu certo, um projeto que foi cancelado, uma mudança que não aconteceu, ou até um relacionamento que terminou de forma inesperada. Quando isso acontece, nossa primeira reação é questionar: por que, Senhor? Muitas vezes, pedimos a Deus para abrir portas, mas nos esquecemos de que o mesmo Deus que abre também fecha, e que ambos os movimentos têm propósito. A Bíblia nos lembra disso em Apocalipse 3:7. O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Não há fechadura ou circunstância que esteja fora do controle de Deus. Se Ele permitiu que aquela porta fosse trancada, é porque a travessia por ela não te levaria ao destino certo. Muitas portas parecem perfeitas à primeira vista. Elas têm beleza, oportunidades
segurança aparente. Mas Deus enxerga o que está atrás da porta. E muitas vezes, o que está ali pode comprometer o propósito que Ele estabeleceu para você. Fechar essa passagem não é crueldade, é proteção. O problema é que, quando vivemos esse tipo de interrupção, somos tentados a achar que falhamos. É como se o fechamento fosse um reflexo de incapacidade ou falta de valor. Mas, na perspectiva de Deus, o fechamento é um realinhamento. É como um pai que segura o filho antes que ele atravesse a rua, sem olhar para os dois lados. Há também portas que se fecham, não porque o lugar é errado, mas porque o tempo ainda não chegou. É importante lembrar que a cronologia de Deus é perfeita. Ele sabe que entrar em certas oportunidades antes da hora pode ser tão perigoso quanto nunca entrar. Pense em José, vendido como escravo e depois preso injustamente. Por 13 anos, portas de liberdade permaneceram fechadas. Mas no momento certo, Deus não apenas abriu uma porta, mas o colocou em posição de autoridade para cumprir o plano maior. Quando uma porta se fecha, nossa tendência é bater nela até os punhos sangrarem, tentando reabrir o que Deus já encerrou. Mas o fechamento é um convite para levantar os olhos e buscar onde está a nova entrada. Se neste momento você está diante de portas fechadas, pergunte-se: essa é realmente a minha rota? Ou Deus está me direcionando para outra entrada? Muitas vezes, a resposta não virá imediatamente, mas o silêncio e o fechamento juntos formam um mapa que só pode ser lido com paciência e fé. E lembre-se, Deus não desperdiça fechamentos. Cada não que Ele permite é um passo invisível na direção do sim que vai transformar a sua história. Ao longo desta mensagem, vimos que Deus fala de maneiras silenciosas, sutis e muitas vezes incompreensíveis no momento em que acontecem. O cessar do maná, o incômodo santo, o deslocamento repentino, o fim de uma fase, a porta que se fecha. Todos esses sinais são peças de um quebra-cabeça divino que só se revela por completo quando olhamos para trás. Talvez hoje você consiga identificar pelo menos um desses sinais na sua vida. Talvez consiga enxergar mais de um acontecendo ao mesmo tempo. Se isso está acontecendo, não é coincidência, é alinhamento. É a forma de Deus dizer que Ele já está preparando o próximo capítulo da sua história. E aqui está algo importante. Sair do deserto não significa apenas deixar um lugar físico, mas também abandonar mentalidades antigas, hábitos que já não servem e medos que impedem o avanço. Deus não está apenas movendo você para fora de uma circunstância, Ele está transformando o seu interior para que você esteja pronto para sustentar o novo que virá. O processo, no entanto, exige confiança. Confiar que o silêncio é cuidado, que o fechamento é proteção, que o incômodo é chamado e que o fim é apenas o início de outra estação. Confiar que Deus vê o todo, mesmo quando você enxerga apenas uma peça do quadro. Isaías 43:19 nos lembra: eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa não é para um futuro distante. Ela pode estar acontecendo agora mesmo, de forma invisível, enquanto você assiste a este vídeo. Então, se hoje você sente que Deus está encerrando ciclos na sua vida, não lute para manter o que já terminou. Agradeça pelo que foi, receba com humildade o que está vindo e caminhe com coragem para o próximo passo. O novo de Deus é sempre maior do que aquilo que tivemos que deixar para trás. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo um convite especial. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Você não sabe o quanto isso pode transformar o dia ou até a vida de alguém. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua fé e te ajudem a discernir a voz de Deus, inscreva-se agora no canal. Aqui, todos os dias, há uma palavra esperando para confirmar no seu coração que Deus está guiando cada detalhe da sua história.